Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Nath? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Que eu tô Dá para te sem ouvir, fone aqui. dá para te ouvir perfeitamente. Ai, que Vamos bom. fazer aquele nosso bate-papo, então, né, Thaís? Isso aí. Voltamos Aham. à ativa, né? Sim, a gente faz algumas pausas, né? A gente tem que respeitar o nosso tempo, né? A gente precisa ir atender, estudar, né? A gente não É pode verdade. romantizar a sobrecarga, aquilo que a gente sempre trabalha aqui, né? Fala pro pessoal fazer, a gente faz também, né, gente? Exato, temos que, não dá para ser casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente tem que Sim, fazer o que a gente prega também, né? O que é uma coisa é, muito difícil, né, Thaís? Para mim, que sim. eu, que eu tenho bastante ansiedade, assim, realmente parar tudo e relaxar e não me cobrar é uma coisa muito difícil, assim, mas é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer com o tempo, né? Que a gente Uhum. não adianta, né? Socar um monte de compromisso um atrás do outro que a gente não vai dar conta. Então é melhor quando a gente estiver mais preparado, que a agenda está mais folgada, para conseguir fazer essa comunicação com qualidade, né? Exatamente. Porque se a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não tendo qualidade. Tem essa romantização da sobrecarga, né? A sociedade romantiza muito isso. Ah, mulher guerreira. Não, é sobrecarregado, né? Que bom que todos nós É, pudéssemos descansar, né? Viver aí de pernas pro ar, né? é verdade. Mas não, tem gente que tem segundo turno, terceiro turno, né? É, precisa, daí vai criando estratégias para poder cuidar da saúde mental, né? Conforme cada caso, para ir se adaptando à Exatamente. vida daquela pessoa, né? É verdade. Então nosso papo hoje, né, Thaís, é sobre o transtorno bipolar e depressão. O que que eles têm em comum, o que que eles têm de diferente, né? Quando Hum, que a gente sabe que é depressão, quando que a gente sabe que é bipolar, né? Então o nosso bate-papo vai permear esse assunto. E eu queria começar explicando uma coisa que é primordial, assim, para a gente entender, né? Que é o seguinte: o transtorno bipolar e a depressão, os dois fazem parte de um grande guarda-chuva que se chama transtornos do humor. Os dois vêm da mesma linha. Só que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas eles se cruzam. Então, depressão e transtorno bipolar, eles fazem parte de um grande guarda-chuva que se chama transtornos do humor. Ah, mas e a fobia social? E a ansiedade? E o pânico? Outro guarda-chuva. Esse é o guarda-chuva da ansiedade. Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre o guarda-chuva transtornos do humor. E aí, a gente até tem outros, como a distimia, por exemplo, a ciclotimia, por exemplo, mas não é o caso da gente entrar hoje, senão a live vai ficar muito extensa, né? Então, hoje a gente, a tem que gente fazer vai falar. uma live para cada um ou dois, né? Muito É, conteúdo. né? Só de cruzar dois assuntos a gente já tem uma demanda grande, né? Por isso que eu não quis também fazer assim uma live às pressas, né? Ai, tenho que fazer a live. Não, porque é um assunto bem complexo, né? E que a gente precisa esclarecer. Sim. Pois bem, então, os sintomas da depressão, pessoal, quais seriam? Existem dois principais que a gente precisa diferenciar e que eles precisam estar presentes. Um deles é o humor deprimido, que significa aquela tristeza que a gente conhece. Mas a pessoa não está só triste, né? A pessoa, ela está visivelmente, às vezes até o semblante da pessoa está mais, né, para baixo, mais visivelmente triste.
humor deprimido. O outro seria, assim, um desânimo, né? Uma falta de energia, uma perda do interesse ou prazer nas atividades que antes davam prazer para a pessoa. Então, por exemplo, houve uma vez que eu era fissurada no Grey's Anatomy. Toda vez que eu ia assistir na Netflix, o que que eu assistia? O Grey's Anatomy. Viciada, viciada, viciada. Aí o que aconteceu? Quando uma pessoa está em depressão, aquilo que ela tem interesse deixa de ter, como é que é? Brilho, né? Aí o Grey's Anatomy já não me interessava mais, né? Uma leitura, né? Que antes tu conseguia ler livros. Quando a gente está em depressão, é uma atividade difícil de fazer também. Porque constantemente os pensamentos invadem a nossa cabeça, né? Quando a gente está em depressão. Então, esses são os dois principais sintomas que a pessoa tem que apresentar. Fora isso, né, Thaís, existem também outros sintomas que a pessoa pode ou não apresentar, mas que algumas pessoas apresentam outros. Vou dar alguns exemplos. Quem aí nunca teve insônia? Né? A insônia ou a hipersonia é uma alteração do sono que acontece quando a pessoa está em depressão. Então, às vezes, a pessoa que está em depressão, ela pode dormir horas a fio e mesmo assim se sentir muito cansada ao acordar, né? Parece assim que é um sono que não rende, que o corpo não descansa, né? Nem o corpo, nem a mente, né? Fica aquela sensação de que foi uma noite perdida ali, né? Nossa, embora tu tenha dormido 10, 12 horas, às vezes, parece que nunca é suficiente, né, na depressão. Outro sintoma que a depressão pode apresentar, junto com aqueles dois que eu falei, que é o humor deprimido e o desinteresse pelas atividades que antes davam prazer, né, é a perda ou aumento de peso. Vocês lembram, pessoal, do padre Fábio de Mello? Não. Como é que... Ixi, agora... Marcelo Rossi, o que emagreceu muito. Marcelo Rossi. Ele teve um emagrecimento enorme quando ele esteve na fase da depressão, pelo que eu me lembro, assim, né? E vários outros artistas também que enfrentaram a depressão e falam abertamente sobre o assunto, né? Mostraram essas alterações. Então, o organismo, ele começa a se alterar. De fato, existe uma alteração de peso. Às vezes para mais, às vezes para menos, às vezes é algo tão sutil que a gente não nota, né? E às vezes é realmente algo inquestionável, né? Algumas pessoas, quando estão deprimidas, acabam comendo mais, né? E outras, Sim. como tu falou, como ansiedade, por exemplo. Algumas pessoas ansiosas comem muito e outras não conseguem comer. E com a depressão tem essa característica também. Então, prestar atenção nisso, né? Se dá vontade de comer, se alterou, como a Nath falou. Alterou a questão alimentar, é um dos sinais, né? Claro, não são sinais isolados, é um conjunto de sintomas, né? Que vai acontecer para esse diagnóstico, né? Esses que tu tá trazendo, né? A presença de vários deles, né? É só perder sono, né? Ou dormindo demais, então tem que ver se é alguma coisa, uma doença relacionada ao sono, uma patologia do sono. Ah, não, mas também tô cansada, também tô triste, também alterou meu humor. Já acende aquela luzinha, né, Nath? Exatamente.
a depressão, ela não é um único sintoma, né? Não é unicamente a tristeza, tá triste, tá deprimido. Não, isso Tá é saber chorando, né? identificar. Tá chorando, às vezes a depressão a gente sente um vazio gigante e não chora, a gente fica num embotamento emocional, né? Tu te fecha, a vida perde a graça, né? Uhum. E realmente não consegue muitas vezes nem chorar. Alguns choram, outros não. Não. É, exatamente. Podem acontecer também, né, Thaís, alterações de memória. Então, é comum na depressão a gente ficar um pouco mais lentificada. A gente tem o processo cognitivo, a forma como os pensamentos estão na nossa cabeça na depressão, pode acontecer de dar uma reduzida de velocidade. Então, a gente pensa, dali a pouco pensa em outra coisa, aí tu vai fazer alguma coisa e ia pegar não sei o que na geladeira, daqui a pouco, o que eu ia pegar na geladeira? Sabe? Parece que tem uma estafa assim na tua cabeça, né? Sim, e daí fica essa dificuldade, como tu falou também, da concentração na leitura, né? Lê um parágrafo, e aí já não lembra o que leu naquele parágrafo, tem que reler, né? O Uhum. foco muda muito. Isso que tu falou da tristeza também, da pessoa ficar embotada, né? Que a gente fica, às vezes, pensando nisso, não tá deprimido porque não tá chorando, como tu falou, Uhum. mas a irritabilidade, né, também tem muito a ver. É um dos A sintomas também. irritabilidade, perfeito, é um dos sintomas também. Tá ali Quando a flor da pele, né? tá a flor da pele, às vezes pode ser confundido, né? A irritabilidade, ela também é um sintoma que está presente no transtorno bipolar. Então, a gente Aham. precisa ter. Por isso é importante, pessoal, um diagnóstico feito por uma pessoa da saúde mental, né? Um profissional da saúde mental. Nunca a gente. Existem testes aí, nossa, a rodo na internet, né? Todo mundo sabe Veja que se a você é depressão bipolar. é normal, só que nada disso, um autodiagnóstico não vai te trazer benefícios e um entendimento melhor da tua doença do que se tu falar com um profissional de saúde. Então, nós aqui, nós temos propriedade para falar do assunto, né? Não é qualquer pessoa, né? Então, procurem questionar, né, esses testes, assim, e às vezes são bons testes que podem te dar uma ideia de que, sim, tem alguns sintomas que estão Sintoma. te... né, que estão te indicando que tu pode estar em depressão. Pode, né, Como mas esses. vai no Desculpa. médico, né? Como esses que tu está falando, né? Essa coisa do Dr. Google é muito complicada, né? E Exatamente. também disso dos testes, né? Claro, o diagnóstico do transtorno bipolar, talvez tu vai falar isso mais adiante, e da depressão, é um Aham. diagnóstico clínico, né? A gente não faz exames, existem exames, né? Mais elaborados da área da neuropsicologia, mas é um diagnóstico clínico, né? Ou seja, é Isso. através da conversa do psicólogo, do psiquiatra com o paciente, né? Mas nessa área de testes que tu estava falando é bem interessante ressaltar que os testes feitos pelos profissionais, né, eles são sempre uma bateria de testes, né, Nath? Não vai chegar ali Sim, um testezinho, tu tem A, B, C. Não, o psicólogo ele desenvolve toda uma técnica, todo um né, com raciocínio, né? isso, quais testes ele vai usar para determinada área ali do cérebro, da cognição que ele quer avaliar, né? Então é bem Exato, complicado. Às vezes o paciente chega pra exatamente. gente, né? Eu tenho transtorno bipolar. Por que tu tem? Porque eu li. Tem que cuidar, né? Porque às vezes fecha ali o sintoma. Mas às vezes quando vê não é outra coisa, né? Como tu falou, e Uhum. tem esse outro, esse leque não, como tu falou, o guarda-chuva, né? Esse Guarda-chuva, guarda-chuva né? com todas elas